Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um seminário dentro de tópicos de física contemporânea. Quero agradecer muito a contribuição do Chiquinho, né, no sentido de ter mediado a possibilidade de Cláudio estar conosco, né? Fico muito grato, Cláudio, você estar conosco aqui à noite, ter aceito o convite, né? É um prazer tê-lo aqui nessa noite bem chuvosa em Caicó, né? E esperamos que a nossa conversa, o nosso bate-papo, tá certo? Seja muito, muito produtivo para os nossos alunos, eu tenho certeza que será, tá? Eu vou deixar que você se apresente mais, mas inicialmente, né, para os alunos, a gente até divulgou alguns vídeos, né, com você, fazendo esse trabalho de divulgação científica também, né, dentro do seu canal, que é o canal Mais Que Raios, né? Mais Que Raios, isso. Mais Que Raios, eu achei muito interessante o nome, né? Mais Que Raios. Né? Você vai entender por quê, em breve. Então, Se assistiu o vídeo, deve saber, mas mas vai saber. pronto. Cláudia é licenciada em Física pela Faculdade de Ciências Aplicadas de São José dos Campos, tem um mestrado e doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já trabalhou, né, como operadora de satélites e atua nessa área também ainda, né, Cláudia? Então, participa de grupos de pesquisa também dentro do Instituto Internacional de Ciências Espaciais. Então, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Né? Espero que vocês aproveitem bastante. A gente vai estar mediando pelas as colocações, tá bom? Aqui anotando que vocês colocarem no chat também. E vou deixar você muito à vontade. Eu creio que você está falando de São José, né? Uhum. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Fico muito agradecido por você estar dando essa oportunidade para a gente aqui, para os alunos, tá? E fique muito à vontade para conduzir da forma que você achar mais interessante, tá certo? Tá ótimo. Eu preparei uma apresentação, assim, para mostrar algumas imagens e ilustrar um pouquinho. Tudo bem para vocês? A gente vai conversando no meio dessa apresentação. Eu achei que é mais fácil para mim, tá? Então eu vou compartilhar aqui. Bom, estão vendo aí direitinho, né? Certo? Estão vendo? Sim. Então tá ok. Bom, então hoje o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho de por onde a física pode te levar, baseado na minha história, tá? Então, não necessariamente ela vai levar você, mas ela vai te ajudar a clarear alguns pontos que talvez sejam, às vezes, assustadores ao longo da trajetória, mas que um pouquinho, talvez escutando um pouquinho da minha história, né, vocês possam se inspirar para a busca pessoal de vocês, tá? Então, o que eu pretendo falar com vocês hoje é um pouquinho do meu histórico pessoal, porque ele influencia bastante nas minhas escolhas, o meu histórico acadêmico e o meu histórico profissional, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar no chat, e se ela for do tema que a gente estiver tratando, se o professor puder interromper e quiser, ou se quiser deixar para o final, a gente pode discutir no final, tá? Então, essa primeira parte aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque ela é um pouquinho menos física e mais história pessoal, tá, gente? Bom, eu vou começar da hora que eu termino meu curso técnico em informática industrial, que é quando eu saio para o mercado de trabalho toda ansiosa e eu traço, que nem todos nós jovens, quando estamos entrando no mercado de trabalho, uma linha assim. Eu vou fazer estágio, vou ganhar dinheiro, eu vou ter um super emprego, daí eu vou fazer faculdade, daí eu vou comprar uma casa, um carro, eu tenho a família de margarina Quali, e depois eu vou ter um sucesso e a minha vida vai ser assim, tá tudo certo. Esse era a minha expectativa quando eu estava lá no último ano do meu curso técnico em informática industrial, que era um curso bem interessante aqui em São José dos Campos, que contemplava mecânica, eletrônica e informática, estava bem alta, né? Lá em 1998. Só que não foi nada disso que aconteceu. Em 1999, estava eu grávida do meu lindo filho, Luiz Guilherme, né? Então, toda a minha vida teria uma trajetória um pouquinho diferente, não menos maravilhosa. E por isso eu acho muito legal compartilhar, inclusive, esse aspecto,
Porque às vezes coisas que a gente não espera acontecem na nossa vida e a gente pode achar que é o momento para a gente desistir, e não foi o meu caso. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho da minha história e eu acredito que ela possa inspirar vocês. Não a ter filho com 18 anos, tá? Mas a entender que algumas coisas podem acontecer e que isso não vai atrapalhar a vida de vocês, tá? Bom, eu terminei, então, meu estágio, né, já grávida, tive que parar, eles não renovaram, me contrataram, mas logo depois que eu tive meu filho, eu já entrei para trabalhar na Solectron, né, atuando como técnica em informática industrial, mas era um serviço mais de manutenção, eu dava um suporte em umas redes de circuito impresso, umas coisas bem, bem diferentes, assim, que eu nunca imaginei trabalhar na minha vida, mas só que lá eu comecei a pensar assim, o que eu quero para o futuro. Eu queria fazer muita faculdade de engenharia, tinha faculdade de engenharia aqui perto, então já era meu objetivo. Eu entrei na faculdade de engenharia, a Solectron resolveu ir embora para Campinas, era um pouco longe, eu tinha um filho pequeno, então eu não ia embora junto com a Solectron, mudei para a Embraer, e entrei na Embraer, comecei a trabalhar na Embraer, daí teve o 11 de setembro, em 2001. E aí todo mundo que tinha entrado recente na Embraer, a Embraer mandou embora, isso incluía eu. Então, assim, eu saí da Embraer e a Embraer, ela fica na mesma rua que o INPE, sabe, gente? Aqui em São José dos Campos. E aí eu saí entregando currículo e bati na porta do INPE. Quando eu bati na porta do INPE, mandei meu currículo lá, eu praticamente conhecia muito pouco do INPE. Apesar de eu morar em São José dos Campos, eu conhecia pouco do INPE. E, por incrível que pareça, as pessoas de São José dos Campos até hoje conhecem muito pouco do INPE, tá? A maioria só sabe que é previsão de tempo, mas não é só isso que a gente faz, tá? Tem muito mais coisas. E eu fui descobrir isso só entrando dentro do INPE para trabalhar lá. E isso aconteceu no ano de 2002. E eu entrei na onde? Eu fui ajudar a fazer satélite. Na época a gente estava trabalhando com o Cibers 2B, depois o Cibers 3, já planejando o Cibers 4, já trabalhávamos na plataforma multimissão do Amazônia, era um modelo ainda de protótipo, mas eu ajudava a montar o que está aqui dentro, ó. Então eu ajudava a fazer o que estava aqui dentro. Mas eu entrei lá na modalidade de bolsista do CNPq, que é uma forma de contratação de muitas pessoas, ainda com cargo de técnico, tá? Só que eu era muito curiosa e eu andava lá no INPE, via aquele povo todo lá, e aí eu comecei a querer saber mais sobre o que o INPE fazia, e aí eu acabei conhecendo o pessoal da astronomia e astrofísica do INPE. E aí, nossa, me apaixonei, eu peguei e pedi para eles deixarem eu participar de um curso que tinha de introdução à astronomia e astrofísica, eles falaram, mas você não é dessa área, você é de engenharia, aqui é mais para professor, é mais para gente, aluno dessa área. E eu falei, eu assisto de ouvinte, eu fico quietinha no cantinho. Aí eles falaram, tá, senta aí e assiste. E aí eu fui, até eu aqui. Aí eu assisti, né, participei dessa aula, desse curso, que foi uma semana de curso, e aí eu fiquei muito apaixonada. E aí eu pedi para meu chefe deixar eu usar 1 hora do meu horário de trabalho para fazer iniciação científica no departamento mesmo da astronomia e astrofísica, que estudava radiação cósmica de fundo. E foi onde eu comecei a acompanhar. Então, eu fiquei muito apaixonada, e aí eu peguei e falei assim, quer saber? Vou sair da engenharia e vou para a física. Porque eu comecei a ver que, para eu ter uma visão melhor de como era a pesquisa, eu precisava estar imersa no ambiente de pesquisa, mas não só estar imersa no ambiente de pesquisa, mas com a mente de um pesquisador. E na engenharia, a gente tinha muita ideia da aplicação. E aí eu fui fazer física. Só que nesse caso, a faculdade de física que tinha aqui em São José era de licenciatura. Então, para mim, era mais prático, né? Lembrando que eu tinha um filho. E o meu filho que tá bebê, olha o tamanho que ele já tá aqui. Aí ele já tá aqui grandinho já, ó, me acompanhando. Aqui é no dia que eu colei grau na licenciatura em física, no ano de 2007. Quando eu entrei na física, eu era meio engenheiro, meio física, então eu ainda olhava as coisas de uma forma meio prática. Eu não sei se tem engenheiro aqui, ou se vocês já trabalharam com o pessoal da engenharia, mas é bem diferente a visão da física e da engenharia. E eu achava a coisa mais legal o jeito que os físicos discutiam sobre qualquer coisa, e eles iam discutindo, e ia lá no fundo do universo e não voltava mais. E era isso que eu ficava mais apaixonada, né?
Então, eu amei cada dia que eu fui para a faculdade de física, né? Até se você olhar meu boletim, você vai ver que a minha nota deu um salto, e não era porque era mais fácil, era porque eu gostava mais. Então, eu me dedicava mais, fazia mais, e ao mesmo tempo eu estava fazendo a iniciação científica lá, usando 1 hora do meu horário de trabalho para fazer a iniciação científica no INPE, né? Na parte de radiação cósmica de fundo. E eu falei, então, bora fazer mestrado assim que eu terminei. Então, terminei a licenciatura, estava trabalhando como bolsista no INPE lá, num setor, e fazendo essa iniciação científica aí, mais ou menos, certo? Bom, o que eu faço agora para continuar seguindo o meu novo sonho? Porque meu primeiro sonho lá era ter sucesso baseado numa carreira que envolvia estágio, emprego, faculdade de engenharia, um super emprego que pagasse bem. E nesse momento eu era uma mãe de um filho pequeno ainda, trabalhando de bolsista no INPE, terminando a faculdade de física, ou seja, tudo diferente do que eu tinha imaginado. Mas eu prestei, então, um concurso para professor, né, de física, para nível básico mais 2, que seria ensino médio. E aí eu fui, então, dar aula de física no ensino médio. Eu dava aula para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eram 10 turmas, 40 alunos mais ou menos cada turma, todos os assuntos, e eu trabalhava de manhã no INPE ainda, então de manhã e de tarde eu trabalhava no INPE, e de noite eu dava aula de física. E eu fiz isso, né, por 1 ano e meio, meio fazendo tudo junto ali, misturado, quase ficando louca, mas eu fiz. E eu querendo fazer o meu mestrado, né? E aí eu falei, bom, vamos botar um mestrado junto aí, né? E aí eu comecei a cursar umas disciplinas isoladas no INPE, no horário que dava, para que eu pudesse depois fazer o meu mestrado. Então, abri um concurso no INPE, e aí eu falei, olha que oportunidade, porque daí eu não preciso ficar trabalhando em vários serviços com risco de bolsa, tendo que dar aula, presto o concurso no INPE, se eu passar, beleza, só que não tinha para minha área. Daí eu tive que prestar para a área que cabia o meu currículo. Então eu prestei para essa vaga de nível intermediário, o que vai ser muito importante lá na frente, e entrei como controladora de satélites no INPE. E no INPE, então, por eu ter trabalhado, né, com computador de bordo na eletrônica de satélites, depois a parte de suprimentos de energia de satélite, praticamente eu já tinha transitado por todo o satélite, eu entro, então, agora na parte de controlar esses satélites que eu tinha ajudado a construir, né? Lembrando que, nesse caso, eu tinha terminado a licenciatura, dava aula de noite, tentava fazer os créditos de disciplina isolada, e aí passei no concurso. Aí, quando eu passei no concurso, eu abandonei, eu saí da licenciatura de dar aula, né, para eu não precisar trabalhar mais ainda, e também saí da aeroeletrônica, e aí fiquei só no centro de controle e no mestrado. E aí eu comecei a focar no mestrado. Bom, meu primeiro interesse de mestrado era na área de astronomia e astrofísica. Só que eu tive dificuldade com umas disciplinas, e aí o professor me orientou a fazer uns créditos extras em outros setores, e aí eu fui fazer uma disciplina de eletrodinâmica com o professor Marcelo Saba, e eu fiquei, assim, encantada com a didática dele, ele era muito bom para dar aula, e também com o tema. E aí eu passei, então, a estudar relâmpagos, aí por isso que é mais que raios. Então eu comecei estudando relâmpagos, e durante esse período que eu estudei o relâmpago, eu assisti mais de 970 vídeos de raios, e eles caem no mesmo lugar, eu posso garantir para vocês. Vendo toda a trajetória, o percurso, fazendo essa análise, eu ajudei a construir uma matriz de relâmpagos, que depois ela foi usada para a gente fazer uma estatística da ocorrência de relâmpagos no Brasil, e ajudar a oferecer dados mais assertivos para as companhias de energia, inclusive os fabricantes de cabos, que poderiam estar fazendo cabos baseados em descargas elétricas de outros países que não tenham nível de incidência desse fenômeno, que no caso é corrente contínua, né, que seria
uma transferência de carga mais intensa durante a descarga do relâmpago, e aí, então, eu ajudei a fazer isso daí, certo? E durante esse período, então, eu calculei, ajudei a chegar, né, nas durações, na estatística de duração de corrente, nos intervalos, no número de descargas, na duração dos raios. Eu publiquei, junto com o Maurício Ballarotti, esse artigo, que é um dos artigos que tem maior acesso, né, um dos que tem maior acesso das publicações que eu participei, e os resultados foram muito impressionantes. Eu mesmo não cheguei a fazer um artigo do meu mestrado, né? Mas uma boa parte dos resultados que eu obtive estão dentro deste artigo aqui. E eu participei, então, com um grupo em outras atividades, a gente virou, tipo, caçadores de relâmpagos aqui na região. A gente chegou a trabalhar com triangulação de relâmpagos em várias torres aqui, com uma distância grande para a gente poder fazer um 3D do caminho que o raio percorria. Foi um trabalho muito legal, foi uma época muito interessante. Lembrando que eu trabalhava no Centro de Controle e Rastreio de Satélites, mas era de turno. Então, um turno eu trabalhava lá, no outro eu fazia mestrado e ajudava nas pesquisas. Então, eu meio que fazia as duas coisas juntas, né? E também tinha o meu filho e era dona de casa. Tudo junto, né? E aí eu também contribuí, então, com as pessoas, né? A gente ajudava a popular o banco de dados, participava dessas campanhas, fazia revisão dos textos, também tinha um apoio com rotinas que eu desenvolvi, no caso, para corrigir o decaimento de um relâmpago, eu usei, né, IDL MATLAB. Enfim, você começa a fazer pesquisa, você tem que saber de tudo um pouco, tá? Participei também de eventos, então, olha aí, as oportunidades, onde a física está me levando, né? Porque a gente começou lá onde a física pode te levar. Então, eu estava no centro de controle, rastreio, mas ao mesmo tempo a física me deu essas outras oportunidades, né? De fazer esse mestrado, fazer esse curso, participar desses eventos, evento internacional, evento nacional, conhecer pesquisadores do mundo inteiro que trabalham com essas áreas. Então, foi muito enriquecedor para mim. Bom, então eu tinha licenciatura em física, fiz o meu mestrado em geofísica espacial trabalhando com relâmpagos, bora fazer o doutorado, certo? É a trilha de toda pessoa da área de pesquisa. Mas daí, né, tinha que dar um piripaque em algum momento, tá? Porque imagina que eu trabalhava, estudava, fazia tudo isso junto, e aí eu tive, óbvio, um burnout. Hoje eu sei que é burnout, né? Na época eu seria mais parecido com uma depressão. E aí eu parei o doutorado. Eu tinha já cursado as disciplinas de doutorado na área de relâmpagos, tinha feito análise das redes de detecção mundial. Eu ia para na época era planejado que eu fosse fazer o doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Eu ia com o pessoal que trabalhava com relâmpagos de uma empresa lá. Mas aí interrompi tudo, falei, não, eu desliga de tudo, não quero, quero recuperar a minha saúde primeiro. E aí eu desliguei e fiquei tentando trabalhava só no INPE, né, e recuperando a minha saúde. E aí, quando eu estava me sentindo melhor, eu resolvi voltar e conversei com o pessoal da pós-graduação, e aí eles falaram, Cláudia, que tal se você tentar fazer um doutorado mais próximo da sua área, porque daí você não vai precisar multiplicar em 10 mil, porque você já vai estar dentro da área, vai ser mais fácil. Então, eu decidi fazer um doutorado trabalhando com os cinturões de radiação Van Allen. Na época, em 2015, o Dr. Luiz Eduardo tinha assinado, o pessoal do INPE tinha assinado com o Dr. David Seibeck da NASA para ser parceiros de colaboração científica, né? Então, o Dr. Luiz já tinha ido lá para a NASA, tinha feito um trabalho com eles, bem legal, e ele abriu essa porta para nós aqui no Brasil. E aí o Dr. David estava recebendo alunos, né, da NASA, lá na NASA, para trabalhar com eles, com os cinturões de radiação Van Allen. E qual a conexão que tem com o meu trabalho?
eu ia rastrear a Van Allen Probes no INPE. Então, o INPE também tinha assinado um acordo de rastrear a Van Allen Probes para a NASA. E, então, eu ia ser, o meu departamento seria o que rastreia, e, ao mesmo tempo, eu ia ter a possibilidade de estudar esses dados. Eu seria como se fosse, o acordo, foi feito um acordo de cooperação científica. O INPE oferece ajuda com o rastreio e disponibilização de dados de tempo real, e recebe em troca esse apoio científico de receber alunos e receber os dados e trabalhar. Então, eu seria como se fosse tanto a executora quanto a beneficiária desse acordo, mas não só eu, né, o meu departamento. Na verdade, eu mesma não rastreei diretamente a Van Allen Probes. Quem rastreou foi o meu departamento através do grupo de trabalho lá de Cuiabá, tá? Então, mas eu ajudei a fazer essa conexão entre esses caminhos, porque como era muito do meu interesse, então eu ajudei aí a fazer essas coisas acontecer, e interação com a NASA, interação com o grupo do INPE, tanto na parte de rastreio quanto na parte de pesquisa. Bom, mas daí eu cheguei e falei, bom, vamos lá, então vamos fazer aqui. Aí, na época, estava começando alguns grupos a falar sobre uso de redes neurais para analisar, fazer mineração de dados. E eu falei, bom, a gente meio que tinha um grupo chamado Radiation Belts, e a gente dividia as áreas e os setores, porque o cinturão de radiação tem um monte de coisa, um monte de informação, e a gente meio que dividia, assim, cada um para atuar em uma área. E eu fiquei responsável por atuar com a parte de ondas eletromagnéticas e ciclotrônicas. E aí eu sabia que tinha essas ondas nos dados, mas elas eram mais raras, os dados eram muito pesados, e a gente tinha um volume de dados muito grande, de 2012 a 2016. E aí eu falei, não, vamos automatizar esse processo. E depois de eu entender, eu cheguei aí para a NASA há alguns anos, eu fui em 2016, depois, antes de ir para lá, realmente para fazer o doutorado de sanduíche, eu fui em 2016, aí eu interagi com um grupo, levei uma proposta, aprendi, vi o que tinha de bom, de ruim, voltei para o Brasil, continuei fazendo meu trabalho, até que fui para lá em 2017, aí lá eu construí, então, a ideia mesmo que seria do meu doutorado. Então, eu usei redes neurais para fazer a mineração de ondas em dados de satélite, dos lá in situ, os dados da Van Allen Probes. Também ajudei a fazer a classificação do pitch angle das partículas que eram aprisionadas nesse raio, e depois analisar a correlação entre esses dois eventos, sabendo que eles estão, de uma certa forma, correlacionados, mas tentar encontrar isso de uma forma mais automatizada. Aqui só para vocês verem, é um monte de figura, né, mas quando as partículas vêm lá do Sol, elas ficam aprisionadas no campo magnético da Terra, e aí elas têm esse movimento, né, de bounce aqui, e elas ficam aprisionadas até que elas precipitem nesse pitch angle, nesse ângulo que seria o ângulo que favorece a perda dessas partículas. Mas para isso precisa ter uma perturbação das invariantes adiabáticas. Então, uma das coisas que causa essa perturbação são ondas eletromagnéticas e ciclotrônicas. Então, quando essas ondas interagem com essas partículas, elas alteram a energia e aí facilitam a precipitação dessas partículas. E aí a gente, medindo essas partículas, o volume, o fluxo dessas partículas, a gente consegue ver que em alguns momentos a gente tem um aumento ou diminuição do volume dessas partículas, e meu objetivo era encontrar se, quando tem a diminuição, existe uma correlação com a ocorrência das ondas. Então, foi esse o meu trabalho principal aí durante o meu doutorado. Bom, além disso, eu também ajudei colegas nos trabalhos deles. Como eu trabalhava, a gente acaba programando, aprendendo a extrair os dados, usar ferramentas, MATLAB, IDL, as ferramentas que tem, enfim, acaba ajudando também. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um trabalho e ela quer saber, meu dado é esse, a onda está aqui, ela também está contribuindo, eu ia lá e não, ela não está. Então, é um trabalho de parceria, né? A gente fazer isso junto é bem interessante, bem legal fazer trabalhos em grupos, assim como nós fazemos, né?
E então as minhas principais contribuições seriam a análise da influência das ondas, né, o apoio com o desenvolvimento de rotinas no IDL, MATLAB e o Python, que a gente começou a fazer essa migração para o Python, extração desses dados, discussão, produção de imagens e revisão crítica, que a gente submetia artigo, a gente mesmo que ajudava, né, a fazer uma boa parte desse trabalho, tanto de preparar o texto para ser enviado, quanto de responder aos revisores. E durante esse meu doutorado, eu também tive a oportunidade de participar de congressos, né? Esse que foi em Santa Fé, no Novo México, essa AGU aqui que foi em New Orleans, essa em Washington e essa em São Francisco. Então, são congressos internacionais onde você fica atualizado sobre tudo que está acontecendo. Essa aqui eu fiz uma apresentação oral, foi bem desafiador para mim, e eu fui convidada para fazer oral porque era um tema muito novo para eles, usar redes neurais para fazer esse trabalho e tal. Então foi bem gratificante, bem interessante o lugar onde a física me levou, tá? E ela me levou para a NASA, o que eu nunca imaginei na minha vida, lá naquele meu roadmap lá do início, que eu ia parar na NASA, né? Eu nunca imaginei. Tem gente que já sonha em ir para a NASA, eu nunca imaginei, mas foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu fui lá justamente no ano que teve o eclipse de 2017, então a gente fez uma expedição em busca do eclipse com um grupo, foi muito legal. Eu participei de corridas, a gente tinha corridas de estações lá, participei de eventos culturais lá dentro, tinha minha salinha lá com meu espaço, participei também da AGU, participei de uma festa de 60 anos da Explorer One, que foi a primeira sonda que foi enviada para o espaço e que descobriu os cinturões de radiação Van Allen. Então foram, assim, com as pessoas que trabalharam nesse projeto. Então, assim, eu fiz amizade lá, até hoje eu tenho essas amizades, e quando eu voltei lá depois, até os funcionários a gente tem, assim, um respeito, um carinho, lembra de você. Então, assim, felizmente, o INPE abriu essas portas para várias pessoas. Eu sou uma das pessoas, tem outras pessoas que também foram, tá? Para a NASA, nessa mesma modalidade, também nesse mesmo projeto. Inclusive, parece que esse ano tem mais uma colega nossa que vai também. Mas eu posso dizer que eu não sei se eles aproveitaram tanto quanto eu, mas eu aproveitei muito essa minha interação que eu tive com eles. Então, eu fui para lá no ano de 2016, depois eu fui em 2017, fiquei 6 meses, depois eu fui em 2018 de novo. Tá? E ainda, meu filho, lembra meu filho, aquele que estava lá na minha barriga? Lá em 1999, ele também foi para a NASA e ele fez um internship lá por um mês, o que para ele também acho que foi uma realização. Então, eu não tenho nem o que dizer, né? Como vocês podem ver, oportunidades na minha vida também acabaram se estendendo também para o meu filho. Bom, então eu tinha licenciatura em física, tinha meu mestrado em geofísica espacial, tinha meu doutorado com doutorado de sanduíche na NASA e ainda restava, em 2020, a seguinte questão: quem sou eu? Qual é o meu papel na instituição? Eu sou controlador de satélite. É isso que eu sou. Também tenho meu doutorado em geofísica espacial, mas eu faço rastreio, tenho uma equipe que atua 24/7, estou sempre estudando, tenho os relacionamentos interpessoais dentro da instituição, trabalho e tento colaborar com as atividades que tem de promoção de ciência dentro do INPE, tudo e um pouquinho mais. Mas eu ainda não estava sendo a pesquisadora que eu queria, né? Porque ainda não era a pesquisadora do INPE que eu queria, eu era controladora de satélite do INPE que fazia pesquisa. É mais ou menos assim. E a conexão que eu mantive com a pesquisa se deu principalmente através dessa atividade de pesquisa, que ela ainda está em andamento, que é com esse grupo desse instituto, né, internacional. Ele tenta trabalhar com... ele prover fundos e apoio para grupos que trabalham de forma internacional, colaborações internacionais.
Então, se você olhar aqui, você vai ver Índia, Estados Unidos, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Estados Unidos, Suécia, Brasil. Eu sou representante Brasil aqui. Então, a gente trabalha desenvolvendo essa revisão literária, né, e proposta de missão futura voltado para as ondas eletromagnéticas ion ciclotrônicas, que foram as ondas do meu estudo, do meu doutorado. A gente deve publicar esse ano, finalmente, está muito grande o nosso material, então a gente está lidando com um trabalho de revisão bem complicado, mas a gente está aqui, né, e também, isso aqui foi em Berna, né, uma visita que eu tive a oportunidade de ir lá, eles financiaram, então a física também me levou para essa situação de interagir com esse monte de pessoas legais aqui, de vários lugares. E dentro do INPE, então, além de tudo isso que eu fiz, eu posso dizer que, como funcionária, minhas principais realizações foram esse suporte que eu ajudei, além do controle de satélites, que é a minha função principal, lembra disso, o controlador de satélite é fundamental, a gente precisa trabalhar, né? Foi essa atividade da AEB, né, essa missão Van Allen Probes, o lançamento dos satélites, Cibers 4, 4A, o Sport, eu participei dessas missões desde o início, e ajudei a também implementar procedimentos, dar treinamento para a equipe, aprender tudo, digamos assim, tem bastante envolvimento meu nas atividades do controle de satélites que foram desenvolvidas pela equipe aqui. E eu também fui a primeira controladora a rastrear o satélite Amazônia. Então, a gente se prepara para fazer o rastreio do satélite. O INPE foi, pela primeira vez, ele foi consolidado como o local que é capaz de fazer um LEOP, que seria a fase de lançamento do satélite, que é a fase mais crítica, a hora que você vai colocar o satélite em órbita. Então, eu fui treinada durante um tempão, na pandemia mesmo, para fazer esse LEOP do Amazônia 1, e eu fui a pessoa que estava lá, esse dia aqui. Então, se você assistiu o lançamento lá, que foi aquele momento crítico, era eu e o Paulo aqui, responsável por estar controlando os primeiros respiros do Amazônia 1. Eu me sinto bastante orgulhosa, tanto por mim quanto pela minha equipe. Foi um trabalho coletivo muito bom, muito importante para todos nós. Todo mundo se dedicou bastante e eu pude contribuir também. Então, foi muito legal. E aí, eu resolvi me arriscar mais um pouquinho, certo? E submeti em 2023 para tentar participar da Escola do Espaço, que foi realizada aqui no Brasil. A Escola do Espaço é um projeto da a Universidade Internacional do Espaço, que fica em Strasbourg, né? E ela tem uma modalidade itinerante em que ela vai todo ano para um país e fica 9 semanas, e durante essas 9 semanas, participantes do mundo inteiro vão, voltados para a área, né, de espacial, para esse local, e aí elas vão estudar todos os aspectos do espaço. Então, não só foguete, não só satélite, mas todos os aspectos. Então, baseado na minha experiência e na minha formação, eu tive a oportunidade de participar, então, da Escola do Espaço. Eu fui uma das representantes brasileiras nesse evento. E lá na SSP, então, a gente aprende a fazer comunicação de ciências, comunicação na área de ciências, você aprende técnicas, aprende como se portar, o que é adequado ou não, com experts do mundo inteiro. Inclusive, a gente também teve com o próprio Emílio, do Blabologia, né, com ele e com a Marina. Foi muito legal ter esse contato com eles lá na própria SSP, eles vieram aqui para São José dos Campos, dar esse treinamento. Aliás, nesse período eu morei com eles, não com o Blabologia, tá, gente? Eu morei com o pessoal da Escola do Espaço, né, durante essas 9 semanas, e também a gente desenvolveu um trabalho de business management and business, né, voltados para como desenvolver um projeto, um pitch de negócios, como funciona o mercado, das pessoas que trabalham aí com
some as palavras em português para mim, né? Mas empreendedores, né? No setor espacial. Então, como a gente faz isso? Isso é muito legal também. Aprendi e o meu grupo ele foi o que venceu o pitch de negócios. A gente então fez uma proposta que foi bem interessante. A gente poderia implementar se a gente tivesse condições, mas gente, éramos pessoas de países totalmente diferentes. Um era da Índia, o outro era de Israel, eu do Brasil. Tinha mais um brasileiro no meu grupo também, e o outro de Luxemburgo. Então era totalmente, né, cada pessoa de um local. Mas foi bem legal, é uma ideia bem legal que pode ser viável no futuro. E o projeto, Team Project, que daí vem a conectar com a minha parte de rastreios, que é a SSA, que é Space Situation Awareness, que seria prevenção e risco, ou como tratar o lixo espacial. Então, também a gente fez um projeto bacaníssimo, éramos 25 pessoas de países totalmente diferentes, 12 países diferentes, e a gente tinha que fazer dar certo e desenvolver esse projeto, foi bem legal. A Escola do Espaço foi, assim, uma coisa que eu acho que o Brasil deveria sempre mandar alguém. Acho que abre a mente, cria possibilidades, até hoje eu tenho contato com eles, porque né, a gente fez aqui, então, eu fiz meu projeto do Management and Business, foi uma tecnologia de fusão de dados, né? Aqui no SSA já foi a parte de como a gente tratar o lixo espacial mundialmente, o que cada vez parece mais impossível, mas a gente fez uma proposta que até foi levada para congresso, está ainda aí sendo levada pelos colegas aqui, a equipe que trabalhou nisso. Tá? Tem China, Estados Unidos juntos, trabalhando no mesmo projeto. É muito legal. E então tá aqui um pouquinho, né, do que é SSA, né, que seria como que a gente trabalha isso daí. E eu fui eleita depois a oradora e representante de turma de 2023 pelos 30 países diferentes, o que foi surpreendente para mim. Eu fiquei bastante feliz, me senti honrada por representar todas essas bandeiras aqui. E até hoje continuar representando eles, né, como representante de turma. Porque quando você encerra aquela versão, né, daquele ano, você continua em contato, porque forma uma grande equipe de colaboração, que até acho muito interessante isso, até vocês podem anotar isso, tá? Para vocês fazerem isso um dia, de ter um alumni, né, de ter uma alumni forte, que é uma equipe de ex-alunos forte. Isso é muito comum fora do país, aqui no Brasil é pouco. Mas eu hoje converso com pessoas do mundo inteiro, o tempo inteiro, aqui no meu celular, recebendo a visão deles de todo o setor espacial, de tudo que está acontecendo, oportunidades e tal, para que eu possa distribuir para as pessoas envolvidas no trabalho que a gente fez. Então, também foi uma coisa bem legal. Eu também participei de alguns trabalhos que eu apresentei, né, palestras, eu fui orientadora, participei de banca, também já dei aula na pós-graduação do INPE, de física, né, da atmosfera, e comecei meu trabalho de divulgação científica para tentar colocar isso no papel, tudo isso que eu tinha passado, esse monte de experiência que eu tinha vivido, sair de dentro da minha cabeça e de dentro do meu espaço fechado ali, porque no centro de controle e rastreio, você trabalha turno em escala, você trabalha com satélites, só com satélites. Você trabalha com poucas pessoas, né? Então, tudo que eu aprendo parece que fica para dentro comigo. E aí, sendo divulgadora científica, eu conseguia pôr esse volume de informação para fora, né? Ou pelo menos é o que eu esperava fazer. Também escrevi para algumas matérias para alguns jornais, né, participei de podcasts, vocês talvez tenham me assistido no Ciência Sem Fim, mas eu também fui em outros podcasts. Também dei entrevista para esse jornal sobre eventos, né, que são famosos aí, de tempestade solar, que às vezes tem outras pessoas mais habilitadas dentro do instituto, né, que trabalham com essa pesquisa,
mas às vezes elas são um pouquinho mais difíceis de se acessar, e como eu estou mais exposta, foi eu que acabei falando sobre esses temas aí, nesses jornais, tá? E agora eu trabalhei nesse último ano como uma pesquisadora convidada pela professora Mariana de Almeida, da UFRN, e eu, junto com o projeto Meninas no Espaço, para a gente desenvolver um material voltado para o protocolo GLOBE, que é um protocolo desenvolvido pela NASA para escola pública, para levar ciência para a escola pública, baseada em protocolos de obtenção de medidas mesmo voltadas para esses protocolos, que alimentam uma base de dados global, que pode ser utilizada por pesquisadores e também por qualquer pessoa da comunidade. É um projeto muito legal, tanto que eu devo ir para Natal, né, no mês agora de fevereiro, para estar interagindo com essas meninas, e eu já desenvolvi os materiais baseados nas competências que eu tenho para oferecer para o projeto, que seria essa parte de satélites, de dados, enfim, toda essa bagagem que eu adquiri ao longo do tempo, tá? Bom, e como está o mercado, eu estou falando bastante, já faz 1 hora quase que eu estou falando, mas tá acabando, tá, gente? Bom, o mercado atualmente, então, para gente, assim, né, que é formada em física, como vocês viram, eu não estava trabalhando na física, eu estava fazendo, eu sou controladora de satélite, eu fiz um monte de coisa com a física, mas minha profissão mesmo é controladora de satélite, que envolve física também, certo? Mas tá aí. E o que eu percebi ao longo desse tempo? Que a maioria dos meus colegas com bolsas ganhavam menos do que eu em tarefas, às vezes, até mais elaboradas, né? Isso faz com que eu nunca cogitasse sair do cargo de controladora para virar uma bolsista, né? Mesmo nem fazia sentido, né, ter um cargo estável, você sair para ser bolsista. E alguns que fizeram apenas bacharelado tiveram que voltar para cursar licenciatura. Então, olha para você ver, muita gente que fazia bacharelado teve que fazer licenciatura para poder ter oportunidade de dar aula ou entrar em cargos de professor. Isso também aconteceu com alguns alunos, tá? Então, vocês que estão fazendo licenciatura acabam tendo já essa vantagem, tá? O que também, no contrário, às vezes é cobrado, tá, gente? Alguns dos meus amigos foram para o exterior e alguns abandonaram a pesquisa e foram atuar em área de aplicação no mercado, como ciência de dados e afins. Também tem um grande grupo que acabou saindo dessa área, mas uma boa parte está à espera de um concurso para sempre, tá? Essa também acontece, que acaba sendo um pouco do meu caso também. E eu prestei, né, então, concurso, esse último ano foi dedicado mais para isso. E eu passei para pesquisadora aqui está em primeiro lugar, mas é segundo, na verdade, porque aqui a vaga é de ampla concorrência, eu posso estar em primeiro, mas a vaga era uma vaga para pessoa com deficiência, e a pessoa que passou está com a nota muito melhor que a minha, uma pesquisadora que trabalha comigo, a doutora Lígia, uma ótima pessoa, ela já tinha as melhores notas e ela ainda é a pessoa com deficiência, então ela vai assumir essa vaga, provavelmente vai ser convocada aí esse ano ainda, e quem sabe eles chamam o segundo lugar. E já para tecnologista, eu tampei o nominho aqui para não constranger as pessoas. Eu estou hoje na pontuação de terceiro lugar para a vaga no Centro de Operação de Sistemas Embarcados, que é onde eu trabalho. Por quê? Porque o INPE adotou o critério de dizer que pessoas que trabalham no nível técnico não têm experiência. Então, eu acabei deveria estar em primeiro, estou em terceiro, porque não foi contado meu tempo de experiência no Centro de Controle e Rastreio. Então, para o INPE, a minha experiência profissional é 0. Parece piada, mas estamos tratando isso judicialmente, mas hoje a situação que a gente tem é essa, tá? Aí é uma coisa que eu falei para vocês, que é para se levar em conta, que escolhas que a gente faz, né? Então, eu escolhi a segurança profissional de estar num cargo estável, mesmo ele sendo de nível intermediário, e agora estou sendo cobrada por essa escolha aqui, porque se eu fosse bolsista, talvez eu tivesse os pontos, entendeu? Mesmo que eu tenha trabalhado na área. Então,
há um ano atrás, eu diria que eu fiz todas as escolhas melhores possíveis. Hoje eu olho e falo, olha isso, se eu tivesse pego uma licença e uma bolsa, talvez agora eu tivesse uma nota melhor no concurso, mas a gente nunca sabe. Então, coisas que acontecem na vida da gente, de escolhas, elas às vezes levam a gente em algumas direções diferentes, tá? E como não podia faltar, vamos para o momento coach da noite. Isso em homenagem ao meu amigo Chico, né? O que eu posso dizer ao longo de todo esse tempo que eu passei aqui falando com vocês sobre tudo, né? Que os desafios eles podem ser encarados como oportunidades. Eu acho que vocês viram que eu aproveitei o máximo possível das oportunidades que eu tive com os desafios que apareceram para mim, tá? E que a trilha, ela tem que e deve ser individual. Então, a escolha ela tem que ser baseada na sua história. Então, às vezes, a sua história vai fazer você atrasar uma coisa, adiantar outra, frear e acelerar, ou, entendeu? Não dá para você pegar a história do amiguinho e colocar na sua. Você pode até se inspirar, mas ela é individual. E isso é o mais legal, porque daí você pode dar a direção que você quiser, entendeu? E conhecer os problemas pode ajudar a traçar a estratégia. Então, é melhor conhecer e ver quais são os problemas logo, antes de seguir atropelando tudo e se entregar, né? E também conversar. Então, por exemplo, essa oportunidade de a gente conversar aqui, eu acredito que possa ser legal para vocês verem que existem caminhos, existem vários caminhos, né? E, então, vamos tentar traçar estratégias aí para seguir esse caminho do sonho de vocês. E a vida é isso mesmo. Tem coisa boa e tem coisa ruim, tá, gente? Tem hora que vai ser boa, tem hora que vai ser zoado. Mas a gente faz aí uma limonada, uma caipirinha, ou chupa o limão mesmo na raça, entendeu? E vai. E procura o seu espaço da forma que te faça atingir seus objetivos pessoais. Eu acho que é bem complicado. Uma coisa interessante lembrar que às vezes a gente tá dentro de um grupo, tem um grupo que tem um objetivo de grupo, mas os objetivos pessoais, eles têm que ser levados em conta para a sua história, né? Não para a história do grupo, mas para a sua história. Porque não dá para você ignorar os seus objetivos pessoais nessa construção, tá? Às vezes a gente vai precisar moldar, mas se a gente quer ser feliz, às vezes a gente vai precisar ser criativo. Vou usar esse termo, ser criativo para eu sempre falo, existe uma resposta que a gente ainda não encontrou, mas ela está aí, né? Vamos achar. E talvez devemos olhar o que não está dando certo para mudar. Também é importante e eu estou nessa fase. Bom, para encerrar, a minha história é assim, toda. Sim, eu estou aqui, né, tentando desatar esses nós aqui, mas a física ela me ajudou a ter conhecimento, oportunidades, estabelecer relações interpessoais, eu ainda espero atuar na área, eu acho que ela me ajuda a ter humildade todos os dias, porque ela me mostra, assim, que eu tenho muito para aprender, a trabalhar em equipe, a compreender o universo de uma perspectiva singular, eu falo que isso é o que mais me ajuda quando eu paro, assim, e penso no sentido, eu falo, tem muito mais do que só isso, entendeu? E também os sentimentos de pertencimento, né? Você faz parte de um mundo que tem muitas outras coisas, né? E ela também me trouxe até aqui hoje para estar aqui falando com vocês, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E agora eu estou aberta para conversarmos. Muito legal, viu, Cláudia? Acho que todos aqui estão, assim, a gente fica fascinado ao mesmo tempo, torcendo ainda muito, né, pelo que você mostrou em relação às suas perspectivas profissionais. Eu tenho certeza que vai acontecer e vai dar super certo para você. Inclusive, a gente quer saber já o dia que você vem para Natal. Ah, a gente vai. Isso, ó. Depois a gente vê. Tá bom. Bom, então vou abrir para as perguntas. Ricardo já levantou a mão. Peço que, se você vai fazer perguntinha, abre a câmera, tá certo?
e pergunta, ou se prefere fazer por aqui. Mas a Rosilene já falou que sua história é fascinante, de superação, né? E está agradecendo por compartilhar cada detalhe. E mais, né? Você, como mulher, num mundo predominantemente masculino, conquistar tudo que você tem conquistado. Não é à toa que você está aí com meninas assim, então, parabéns ainda mais por isso também. Ricardo, fica à vontade. Na verdade, acho que todos nós ficamos aí fascinados com o seu relato, professora. É instigador para todos, né? A perspectiva que você coloca também, né, ao final, né, onde a física me levou, né, levou para esse momento aqui. Uhum. Isso é tão representativo para a gente, é tão significativo, porque como nós, né, que conhecemos, né, esses alunos que estão aqui acompanhando, a gente sabe de muitas das histórias, mas, logicamente, né, não tão a fundo, mas conhecemos um pouquinho, né, a realidade de cada um deles. Então, a gente sabe o quanto esse momento está sendo significativo para eles também. Então, eu queria, na verdade, era agradecer por essa oportunidade, parabenizar por todo o trabalho, todo o empenho, e assim, não é fácil, não foi, né? Mas foi muito, muito, muito empenho, muita dedicação, muito amor, né? Muita entrega aí para superar, para ter essa perspectiva de visualizar essas dificuldades como algumas oportunidades também para ser superada, né, para aprender com esse desafio, saber conviver com isso e com todos os outros momentos. Então, era só para agradecer e parabenizar, tá? Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, estamos abertos a perguntas, colocações, né? Vocês podem ficar à vontade. Né? Por favor, a fila está grande, eu sei, mas vamos um de cada vez, vamos organizar. Acho que eles são tímidos, hein? São um pouquinho, né? Também, né? O chat está aberto aqui, estou aguardando também que vocês, vamos lá, vamos ficar à vontade, né? Acho assim que a história de Cláudio é inspiradora, né? E assim, com filho, né? Eu acho bacana demais aquela sua foto com filho na NASA, né? Uhum. E também sendo inspirado, né? Com certeza, seu filho a ver como inspiração, com certeza. Tenho muito orgulho de você. E acho que o agradecimento da gente é grande e, ao mesmo tempo, as dificuldades que se apresentam, como às vezes são pequenas, né? E a gente acaba as tornando grandes demais. E seu humor em trazer tudo isso, né? Assim, seu astral das dificuldades, dessas coisas serem encaradas de uma forma que você as trate como desafios sejam superados de fato, né? Então, aí estão para ser batalhado. E o Joelson está aqui falando que o satélite, perguntando, né, Joelson, se o satélite Amazônia 1 passou por algum tempo sem sinal ou foi só boatos. Pois é, Joel, você viu no dia do lançamento, foi muito engraçado, porque eu estava controlando o satélite lá, né? E para mim não faltou sinal em nenhum momento, entendeu? E aí, quando chegou no dia seguinte, assim, porque eu trabalhei 12 horas direto, né? Então eu peguei de noite e fiquei até de manhã, saí de Lu em mais de 6 horas. E aí, a hora que eu saí, todo mundo, não, porque tá no jornal que Aí eu peguei e falei, mas eu tava rastreando ele normalmente, de onde que o pessoal tirou isso? E aí eu achava muito engraçado, eu não tava entendendo por que o pessoal tava falando isso. Alguém, acho que tinha, sei lá, detectado algum sinal, sei lá, esperado algum sinal, que o satélite manda constantemente, que é o beacon, né? E parece que não pegou, mas pra gente, pra mim, o satélite funcionou o tempo inteiro. Quando o satélite é lançado, na hora do lançamento, a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, a gente recebia algumas telemetrias que não estavam ainda conformes. E aí, essas telemetrias a gente tinha que ir ao longo do tempo ir corrigindo. Mas isso é normal, entendeu? Eu não perdi o sinal do Amazônia nenhuma vez. Pelo menos eu não perdi, e eu rastreei ele esse dia, no dia seguinte eu estava lá de novo e não perdemos. O que a gente precisou fazer de ajuste são coisas normais e a gente faz isso por 15 dias, né?
Então, a gente passa os primeiros 15 dias num intensivão ali com o satélite, ligando e desligando todos os equipamentos para ver o que está funcionando, o que não está, mandando manobras para ele ir para a posição adequada, ajustando o painel solar, porque isso era até engraçado, porque o painel solar, ele sai com... ele mede, né, a refletância ali, e aí ele mede baseado no valor que a gente tem de expectativa do teste do painel solar em solo. E aí, quando chega no espaço, é o valor que é o Sol, entendeu? E aí a gente fica sabendo isso na hora que ele estiver lá. Então, quando ele passava assim na região da Antártica, que tem bastante gelo, é muito claro. E aí o painel solar, ele tem um sensor, né, solar, e aí ele apontava para a Antártica, pensando que a Antártica era o Sol, né? E aí a gente tinha que mostrar e falar, não, meu querido, esse aí ainda é pouco, o Sol é mais que isso, entendeu? E aí tinha que ensinar ele isso. Mas isso é tudo normal, são coisas que fazem parte, né, esses pequenos ajustes aí do satélite. A gente passa por muitas situações muito legais com o satélite, eu acho, e o Amazônia 1, ele é assim, eu posso falar assim, que ele é um dos satélites mais fáceis que tem de rastrear lá no centro de controle, viu? Pronto, Jorge, então não perdeu o sinal, viu? É só boato. Pronto. Aí o Vitor está perguntando sobre as oportunidades no INPE para recém-licenciados. A maior oportunidade no INPE são fazer mesmo os cursos de pós-graduação lá, tá? Mestrado e doutorado. Normalmente tem bolsa. Eles adoram receber alunos. Licenciados também de física, então, eles gostam bastante. São 3 períodos no INPE, e aí depende do curso, porque lá não tem só geofísica espacial, que foi o que eu fiz. Tem astrofísica, tem computação aplicada, tá? Tem meteorologia, tem sensoriamento remoto. Então, tipo, tem outros setores lá dentro e outros cursos, que não só o que eu faço, que eu fiz. Mas, normalmente, você tem processos seletivos ao longo do ano. Então, para a geofísica, são 3 processos seletivos. Em cada período tem a data de abertura de inscrição, que aí você tem lá as regras, que você vai fazer uma provinha, você vai mandar carta de recomendação, eles fazem uma análise, você faz uma entrevista, e aí você pode entrar, e normalmente eles oferecem bolsa, tá? O Chico colocou aí o link para o site para vocês lerem essas informações. Agora, se a área que vocês querem, às vezes é a computação aplicada, se não me engano, parece que ela tem um processo seletivo só no ano. Então, aí você tem que ver a data. Mas a maioria dos cursos você tem nos 3 períodos de entrada. Então, bolsas são de mestrado e doutorado, são as portas para os licenciados. Eu acho que é a porta melhor para a entrada dentro do instituto. E até mesmo para essas conexões que foram as que eu consegui, né? Que são essas oportunidades de você interagir com outros grupos de pesquisa, com outras universidades, com outras instituições internacionais. O INPE é um país muito bem relacionado, principalmente geofísica espacial. O Chico já deve ter falado isso. Muito bem relacionado, né? Agora, para trabalhar é por concurso ou bolsa. Aí a bolsa depende do setor e da oportunidade. Tem que ficar de olho no site do INPE, que tem lá no site do INPE, INPE Oportunidades, e aí lá sempre quando está aberto o processo seletivo de bolsas, bolsa CNPq, FAPESP, CAPES, tudo vai aparecer lá, e aí você pode mandar o currículo e submeter a vaga. Eu também, quando aparecem oportunidades, eu normalmente compartilho no LinkedIn. Então, se vocês não têm LinkedIn, vocês são obrigados a ter LinkedIn, professores. Eu sei que a gente não está acostumado com essas coisas, mas tem. E o LinkedIn, ele é hoje uma porta de comunicação de oportunidades também, tá? Fora isso, existe contratação, mas não é para a área de licenciatura, normalmente é para áreas administrativas. Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Obrigado, Cláudia. Kécia, você quer comentar? Que a Kécia, ela também vive essa questão de conciliar a maternidade com trabalho, estudo, né? E acho que
com certeza ela se sente muito inspirada. Tá? Se você quiser falar alguma coisa, você pode ficar à vontade, tá bom? Acho que... Bom, mas ela deixou aqui anotado quanto foi. Ela só disse que gostou muito, né? E acho que, é assim, e realmente nós agradecemos demais, né? Kessia, eu não imaginava todas as coisas que eu ia passar quando eu fiquei grávida e tive o meu filho, tá? A única certeza que eu tinha é que eu queria ter ele e que eu faria dar certo, entendeu? E o resto foi acontecendo, porque quando a gente encaixa, né, o filho na nossa vida, a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Só não pode colocar isso como um empecilho, mas sim como mais uma coisa importante na sua vida, entendeu? Então, eu fui encaixando as coisas, né, para que desse certo. Eu acredito que ter uma rede de apoio também me ajudou. Eu não venho de uma família abastada, tá? Mas eu venho de uma mãe maravilhosa. Então, uma mãe que sempre me apoiou bastante e também isso acabou me ajudando bastante, né? Mas eu acredito, eu não sou, eu me inspirei em outras mães também. Então, só para você ter uma noção, que quando eu estava assim, às vezes eu estava assim, nossa, será que eu consigo? Eu tinha uma colega que o Chico conhece, talvez vocês conheçam, que é a Lê Pacini. Ela está hoje lá trabalhando no NOAA, no NCI, lá nos Estados Unidos, tá? Na época ela teve um filho também, ela estava fazendo doutorado e ela foi para Finlândia, se não me engano, com o bebê. E aí ela postava o diário dela com o bebê na Finlândia, só ela e o bebê na Finlândia. E ela fazia pesquisa de doutorado dela lá. E aí eu olhava aquilo e falava, meu, ela consegue estar sozinha com o bebê na Finlândia, óbvio que ela precisava contornar alguns recursos, você diminui o padrão de vida, diminui as coisas, você vai, né, leva o filho às vezes com você num lugar ou no outro, ou não vai em alguns lugares, faz parte também. Mas ela fez e eu olhava para aquilo e falava assim, se a Alessandra consegue, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, entendeu? E o que eu digo para você que se eu conseguir, você vai conseguir. Você pode ter certeza. Obrigado, Cláudia. Vivaldo também está... Então, fica à vontade, viu? Deixa eu ver aqui se vai... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Pronto, boa noite para todo mundo. Boa noite para Ricardo aí. Estudei com ele na época de graduação. Acho que o Alcindo também. Francisco Carlos, né? Chiquinho, Chiquinho. Eu lembro de você... Eu fiz mestrado no INPE e acho que eu terminei em 2009, né? Eu lembro de você lá. Não sabia que sua história era tão doida. Não é doida, como eu falei para Chiquinho, é uma epopeia, viu? Parabéns, viu? A gente sabe como né? Enfim, não é fácil. A gente sabe que tem várias questões, né? Para as pesquisadoras, né? Para as mulheres pesquisadoras, né? E, nossa senhora, parabéns, só... E aí eu tenho, assim, algumas perguntas. A primeira delas é em relação à sua apresentação, eu vi uma foto lá. Você formou física na Faculdade de Tecnologia, mas foi na ETEP? Na época não era ETEP, na época tinha ETEP, que eram os cursos técnicos, e tinha separado uma escola de engenharia industrial e essa faculdade de ciências aplicadas. Só tinha o curso de engenharia mecânica, licenciatura em física e em matemática, era só isso que tinha. E nessa época eu fiz esse curso de física. E aí, no meio do meu curso, a ETEP foi comprada e aí ela ia virar uma ETEP Faculdades, né? E aí eles iam remodelar o curso, mas eu fui a que peguei a última turma com esse modelo de currículo, que era muito parecido com o currículo de bacharelado, mas que também tinha disciplinas de didática.
Por coincidência, na época que eu estava em São José dos Campos, depois que terminei o mestrado, eu trabalhei como monitor das disciplinas de física lá. E lá eu vi você com o professor Luiz Maurício. Luiz Maurício, exatamente. Você viu ali só nata, né? Pronto, na época que eu era monitor lá, foi justamente a época que, acho que Laísa e Ângela, né, saíram da ETEP, e aí entrou outra menina também que foi junto com a gente, né, eu fui fazer mestrado, ela também foi, Enia, né. Uhum. A outra pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, 2009, eu acho que eu terminei o mestrado em 2007, 2008, uma coisa assim. Eu fiquei um tempo lá em São José, trabalhando na ETEP, etc. Até que voltei para cá, né? Fiz concurso para professor da UFES. E, na época, eu tinha só mestrado em geofísica espacial. E, felizmente, tinha para áreas afins. Né? Tinha uma vaga aí para formação, graduado em física, licenciatura e áreas afins. E aí eu queria te perguntar como é que está essa questão do pessoal que está saindo com diploma de pós-graduando no INPE, né, para os concursos de professor de física nas universidades, como é que está hoje em dia? Então, até 2020, tem vários colegas, um deles é o próprio Vitor, que está agora na IFBA, né, ele entrou até assumir agora, essa semana, uma vaga no Instituto Federal de lá, mas ele foi o caso mais próximo que eu acompanhei, da própria doutora Lígia, que agora vai entrar aí, se Deus quiser, como pesquisadora, mas eles tinham bacharelado, e eles não conseguiam entrar para nenhuma vaga de professor por causa de não ter licenciatura. O que eles fizeram, eles voltaram para a universidade e cursaram a licenciatura, entendeu? Aproveitaram, né, as disciplinas que eles já tinham e cursaram a licenciatura para poder concorrer. De lá para cá, eu sei que isso daí vai e volta direto. Vai e volta direto. Tem hora que aceita, tem hora que não aceita, tem hora que aceita, tem hora que não aceita. Eu não sei como está hoje, de verdade. Mas no INPE, para entrar lá, eles não estão podendo colocar essa regra. Tipo assim, eles estão licenciado ou bacharel, se a vaga é para física, eles estão aceitando. Agora, nas universidades, para ser professor, talvez ainda exista essa restrição com relação à licenciatura, mesmo porque quem não faz licenciatura não vai ter nada de base de curricular, né? E aí, isso daí cai muito nos concursos. Então, eu não sei como está hoje, mas, por exemplo, se eu for entrar no INPE para trabalhar com pesquisa, por exemplo, eu prestei tecnologista e pesquisador. Né, para os dois não houve restrição para mim, nem para quando eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado não havia restrição, mas eu sei que no fundinho eles preferiam que fosse bacharel, eu acho, eles têm uma visão um pouco preconceituosa às vezes do licenciado, né, só que eu acho que as excelentes pessoas que vieram trouxeram para eles uma visão, por exemplo, o Paulo, a própria Laísa, né, licenciados, licenciada, a gente mostra que não existe problema de você pegar um licenciado para trabalhar com pesquisa, entendeu? Que tudo a gente vai desenvolver, essas habilidades que são desenvolvidas dentro do ambiente de pesquisa, elas se somam, vamos dizer assim. Mas ainda, alguns lugares eu sei que tem um pouco de preconceito quando você vai atuar na área de pesquisa para o licenciado. Não é geral, no INPE não tem. Cláudia, só um parênteses. Eu acho que Vival estava perguntando também no aspecto do diploma da pós-graduação, porque em muitos concursos para professores de universidades aparece graduação em física, doutorado em física, e o diploma por exemplo, do INPE, você fala que você tem um diploma de pós-graduação em mestrado e doutorado em geofísica espacial. Então, muitas vezes ele não é aceito. Isso, no meu caso... E quando aparece o concurso para geociências, ele pede graduação em geologia. No meu caso deu certo, porque na época, a UFESA, né, que é a universidade que eu trabalho, ela pedia física ou áreas afins, né? E eu entrei na brincadeira do áreas afins, né? Já que eu tinha um mestrado em geofísica espacial.
Olha, da experiência, eu realmente, eu acredito que vai depender de quem está elaborando o edital, mas existe uma conversa que eu acho que daí quem tem que, a gente deveria cobrar, na verdade, do INPE, talvez, que ele converse com os grupos que estão fazendo, abrindo propostas de contratação, já que ele não consegue absorver todos os alunos, deveria ser do próprio INPE, ou da CAPES, não sei, essa discussão a respeito de como trabalhar os currículos as propostas de edital com a realidade que o INPE tem para oferecer, porque o INPE poderia, não pode mudar a nomenclatura do título no currículo, no diploma, mas eles podem colocar o afins no edital, entendeu? Então, no ano que eu prestei concurso para essa área de... O que eu entrei mesmo no Centro de Controle e Rastreio, por exemplo, por que eu não prestei para nível superior se eu já tinha terminado o nível superior? Eu já tinha terminado, né, minha graduação. Foi por causa disso. E eu lembro que era uma discussão que a gente tinha lá dentro, porque eu trabalhava na engenharia e tinha um professor, tinha um servidor que era licenciado em física. E aí ele era o expert do setor lá. E quando eles fizeram o edital, eles colocaram engenheiro. E aí ele ficou muito bravo e a gente ficou muito bravo, porque, tipo assim, eliminou a possibilidade de várias pessoas prestarem um concurso porque colocou engenheiro, entendeu? A partir dessa discussão e de terem observado que o número de candidatos foi muito reduzido por causa disso, eles passaram a adotar o afins. Então, nesse edital do INPE, por exemplo, a maioria das vagas é engenheiro e afins, e não sei o que, e afins, né? Eles estão colocando o afins para aumentar a chance de que pessoas possam ser... Mas isso porque o INPE percebeu que o currículo, ele ia ter dificuldade de contratar se ele começasse a fazer essas restrições, entendeu? Então, eu acredito que deva ser uma discussão para ser levantada, sim. Eu acho interessante esse comentário que você fez. Acho que a gente pode fazer uma provocação com relação a isso dentro do Instituto e da universidade que é responsável por oferecer a validação dos nossos diplomas, que é a própria Unicamp, né? Que deve ser ou acaba sendo consultada, né, para muitos editais, provavelmente. Então, eu acho que é uma boa colocação. Obrigado. Cláudia. Obrigado. Até porque também, cada vez, a gente tem mais multidisciplinaridade dentro das áreas, né? Sim. Se apunhalar mais, pode trazer mais complicação mesmo. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Todo mundo quietinho. Bom, então a gente vai encerrar. Eu agradeço muito mais uma vez, Cláudio, agradeço a você, Chiquinho. Agradeço a todos que estão participando, né? Assim, foi muito bacana, realmente. E creio que muito mais gente vai seguir o seu canal. A gente vai colocar, né? Dentro das licenciaturas, as turmas realmente não são grandes, né? Acho que você vivenciou isso também, né? Então, a gente tem alguns alunos, né? Estendemos o convite, mas às vezes os outros estão em aula, em outras instituições, né? Mas, assim, ficamos muito felizes em ter você aqui. Agradeço muito mais uma vez. Desejo tudo de bom e tenho certeza que logo, logo você vai estar até se surpreendendo com o que tem pela frente aí. Né? Com certeza. E tenho vocês certeza que você vai ser. À vontade para enviar e-mail, se tiver precisar, tanto pelas redes sociais, no direct, ou até mesmo pelos e-mails oficiais aí. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, tá Pode ok? deixar, viu? Você está deixando a disponibilidade e com certeza a gente vai aproveitar, né, para ter mais contatos. Acho que a sua história, a contribuição que você tem para a ciência, né, tanto por, eu não vou dizer exatamente ativismo, né, mas você como divulgadora científica, como mulher, a gente vê as fotos, né, a maioria são homens, né, e então isso é muito bacana. E não só por ser mulher, mas por ser brasileira também, a gente sabe que ainda existe uma certa dificuldade de inserção em
em muitas áreas da ciência, né, no ambiente internacional. Então, é muito bacana mesmo ver tudo que você vem construindo. Aí tenho certeza que vai ter muita coisa boa pela frente aí, e você vai trazer muito mais orgulho para a gente e mais felicidade e coisas boas para você, tenho certeza. Obrigada. Desejo mesmo para todos vocês. Não desistam e lembrem-se, a física é muito legal, gente, é muito legal. Ela por si só já é bem legal. Aí o resto é consequência. Muito obrigado. Ricardo, Chiquinho, vocês querem comentar alguma coisa? Não, tudo ok, tudo perfeito. Grande abraço, professora. Obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que dia você vai estar mesmo em Natal? Eu devo chegar aí dia 15 de fevereiro e fico até o dia 23. Então, 23. Essa semana eu vou estar na UFRN lá central, não sei como que chama, mas em Natal. E eu vou estar participando desse projeto, né, das Meninas no Espaço, associado ao Globo, da EB lá. Eu acho muito legal, vocês deviam conhecer o projeto da professora Mariana e o do Globo, porque ele é um projeto para a educação. Ele é muito legal, vocês que trabalham licenciatura, que às vezes ter uma dinâmica de atividade com alunos, ele oferece a plataforma e os protocolos e as técnicas. Então, ele ajuda a te integrar e ainda te dá conexões, gerar conexões com possibilidades para esses intercâmbios, essas mentorias, né? São coisas boas, eu acho que são conexões que, como professor, hoje em dia a gente precisa buscar, né, para levar para a sala de aula. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. A gente vai se despedindo. E, assim, a gente agradece muito. É tanto agradecimento, eu não sei, a gente chega a sem palavras, né? Porque realmente foi muito bacana. Tenho certeza que todo mundo gostou e vamos divulgar com os colegas, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todo mundo. Um grande abraço, Cláudio. E tudo de bom para todos aí. Até o próximo seminário. E a gente espera que, Cláudio, quando tiver também alguma coisa que quiser divulgar, a gente está divulgando com os meninos aqui também, para eles estarem acompanhando você. Já teve a divulgação do canal aqui, a gente também compartilha nos grupos, né, para ter mais alcance. Tá ok. Um abraço para vocês, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.